Hoje o Brasil enfrentou a Inglaterra em um amistoso muito aguardado pelo mundo do futebol, e o Brasil de maneira surpreendente venceu a Inglaterra com um gol do predestinado Endrick, de apenas 17 anos. Com isso, muitos jornais e comentaristas do mundo todo ficaram em choque com a atuação do jovem brasileiro, que precisou de apenas 9 minutos para marcar em Wembley, estádio da Inglaterra. Fica até o final que vamos te mostrar o que os jornais do mundo falaram sobre o Endrick e toda a repercussão da vitória do Brasil em todo o mundo. E no final, vou querer sua opinião sobre uma grande polêmica envolvendo a seleção brasileira e o Neymar. O Brasil, que estava desacreditado após uma sequência muito ruim de 3 derrotas seguidas, recentemente passou por uma mudança no comando técnico. O novo treinador é Dorival Júnior, que hoje mostrou ser um dos melhores técnicos do Brasil. Ele demonstrou um domínio tático impressionante sobre Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, mesmo enfrentando várias ausências, como Neymar Júnior, atualmente lesionado, Éder Militão, em processo de recuperação de uma longa lesão, além do zagueiro Marquinhos e o volante Casemiro. Mas mesmo com os desfalques, o Brasil não decepcionou. Logo de início, a seleção brasileira começou muito bem trocando passes, se movimentando, e foi nesse estilo de jogo que até mesmo surgiu uma chance clara que foi perdida pelo Vini Júnior, que naquele momento já assustou a seleção inglesa. Mas antes de falarmos sobre o jogo, queremos destacar um comentarista inglês que detonou a seleção brasileira antes do jogo e queimou a língua. Estamos falando do Steve Nicol. Ele disparou duras palavras sobre a seleção brasileira. Ele chegou a dizer que o Brasil não é o melhor time do mundo e que hoje o Brasil não tem jogadores espetaculares e que ele não desejava nenhum deles em seu time. Ou seja, deu a entender que os jogadores da seleção brasileira eram medianos e que dificilmente venceria a Inglaterra. Ele disse: "Não, o Brasil não é mais o melhor time do mundo", e é meio inacreditável pensar nisso. A Alemanha e o Brasil foram os verdadeiros pioneiros de como vencer no futebol de seleções, tanto em forma de jogo quanto em estilo. Claro que o Brasil ainda tem alguns nomes, eles ainda têm o Vini Júnior, mas depois disso eu sofro para achar alguém bom na escalação do Brasil. Você olha o time que provavelmente vai começar o jogo contra a Inglaterra neste sábado e pensa: quem desses caras eu gostaria de ver jogando no meu time? Ironizou. No momento, não tem muitos caras que os ingleses gostariam em seus times. Tem o Rafinha, que é titular costumeiramente no Barcelona. Ele deve ser titular contra a Inglaterra. Tem o Richarlison também, mas ele não é o grande destaque nem do Tottenham, para ser 100% justo. Você olha o time atual e fica pensando aonde estão aqueles superastros que a gente se acostumou a ver e admirar por tantos anos. Eles, Brasil, estão num momento horrível. Se você quiser ser otimista ao extremo, dá pra dizer que eles estão numa posição de classificação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, só que em 6º lugar. Esse é um time que, na pior das hipóteses, deveria estar no máximo em 2º lugar, atrás da Argentina. Esse não é um Brasil vintage, nem de longe. E a verdade é que a gente fica pensando quando é que vai voltar a ver aquele Brasil de antes. Eles ainda produzem bons jogadores, é claro, mas não produzem mais boas seleções, disse o Steve Nicol. Mas claramente vemos que ele deve ter se arrependido de proferir essas duras palavras. Isso porque o Brasil fez uma partida digna de elogios, isso levando em conta que o Brasil teve apenas 10 dias para se preparar nesse novo comando técnico. Mesmo assim, a seleção brasileira não tremeu diante dos ingleses e mostrou porque é a maior seleção do planeta, e todos devem temer a seleção canarinho. Logo no primeiro tempo, o Brasil criou várias oportunidades, principalmente com o Paquetá, que estava muito inspirado e distribuía passes extra-classe, mas o Brasil acabou pecando muito na finalização e não aproveitou as oportunidades claras com o Vinícius Júnior, que chutou tirando do goleiro, mas acabou saindo fraco. Rodrigo, que também teve uma oportunidade dentro da área, mas acabou chutando para fora, e a melhor oportunidade do Brasil, que foi com o Paquetá chutando na pequena área e a bola acertando a trave do goleiro Pickford. Naquele momento, a seleção brasileira perdeu uma oportunidade de ouro e o jogo acabou ficando em 0-0 no primeiro tempo, com a Inglaterra tendo poucas oportunidades de balançar as redes do Brasil, porque a zaga brasileira estava muito compacta. Mas no segundo tempo, o Brasil entrou mais ligado e decidido a vencer aquela partida. O que ficou muito claro e chamou a atenção foi a confiança dos jogadores brasileiros e a facilidade que conseguiam trocar passes e criar jogadas. Ficou muito
nítido que Dorival começou fazendo um bom trabalho e merecidamente calou os críticos. Uma chance surpreendente veio do jogador do Barcelona Rafinha, que aproveitou o erro do zagueiro Maguire e roubou a bola. Chutou de direita, mas acabou tirando demais do goleiro Pickford. Foi a grande chance do Brasil no segundo tempo até aquele momento, e as chances perdidas estavam frustrando os torcedores brasileiros. Mas como um roteiro de cinema aquele dia estava destinado a um jovem brasileiro tão aclamado pelo mundo do futebol e chamado de novo Pelé, a jovem promessa de 17 anos, Endrick. Aos 26 minutos do segundo tempo, Dorival faz 3 substituições que foram cruciais para a vitória do Brasil. Ele colocou Andréas Pereira, Savinho e o predestinado Endrick, e com apenas 9 minutos de jogo, o Andréas Pereira acerta um passe sensacional para o Vinícius Júnior, que fica de cara com o goleiro Pickford e tenta encobri-lo, porém o goleiro rebate e a bola sobra nos pés do Endrick, que abre o placar e marca o seu primeiro gol com a seleção brasileira em Wembley, em cima da seleção inglesa, e gol que deu a vitória ao Brasil. E o jornal espanhol Marca, que cobre o Real Madrid, ficou impressionado com a atuação do Endrick e rasgou seda na jovem promessa do Real Madrid. O jornal escreveu: um gol que permitiu a Endrick entrar na história do futebol brasileiro. Endrick se tornou, com esse gol, o 4º artilheiro mais jovem da história da seleção brasileira, depois de Pelé, Edu e Ronaldo. E, ao mesmo tempo, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol em Wembley. Quase nada. Outro jornal espanhol destacou: e vem mais uma estrela pro futebol espanhol e pro Real Madrid, Florentino Pérez acerta novamente. Jornal argentino também ficou impactado e escreveu: o Endrick parece predestinado a fazer grandes coisas no futebol mundial. E o jornal inglês escreveu: quando o gênio está em campo, a gente aceita. Endrick está aí. E vemos que o Endrick está sendo muito elogiado pela sua partida hoje. Na minha opinião, ele demonstrou um talento excepcional e uma maturidade impressionante em campo. Sua atuação foi além das expectativas e ele provou ser uma peça fundamental para o sucesso da equipe brasileira. Merece mais minutos em campo, sem dúvida alguma. Sua habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização são dignas de destaque, especialmente para um jogador tão jovem. Endrick mostrou que tem potencial para se tornar uma estrela no cenário do futebol mundial, e sua performance hoje foi apenas um vislumbre do que podemos esperar dele no futuro. Outro que foi bastante elogiado hoje foi o Fabrício Bruno. Antes do jogo, trataram ele como meme e falaram que ele ia ser esculachado, mas na verdade, ele que esculachou, mostrou personalidade, salvou o Brasil em alguns lances. Fabrício Bruno demonstrou que possui qualidade técnica e mental para enfrentar desafios de alto nível. Sua presença em campo foi fundamental para a solidez defensiva da equipe brasileira e merece todo o reconhecimento pelo seu desempenho excepcional. Após o jogo, Endrick deu entrevista e disse: não vou mentir, estava apenas pensando no gol. Sensação única. Fato curioso, jogava videogame na seleção pelo modo carreira jogador, fiz o primeiro jogo aqui em Wembley, também fiz gol. Isso veio na minha cabeça. Não conseguia mais pensar no jogo. Isso prejudicou um pouco, no fim, mas é uma memória única. Não tenho o que descrever. Muito feliz. Não sou muito de chorar. Estou segurando. Muito feliz. Com esse gol, Endrick, aos 17 anos, não apenas marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira em Wembley, mas também se tornou o 4º atleta mais jovem a balançar a rede com a camisa da seleção. Mas agora, quero sua opinião sobre uma grande polêmica. Muitas pessoas estão dizendo que a seleção jogou muito bem hoje e não precisa mais do Neymar, e que ele não deveria nunca mais pisar na seleção. Estão dizendo até que se o Neymar estivesse na partida, a seleção teria perdido o jogo. O que você acha disso? Concorda com eles? Na minha opinião, acho que Neymar segue sendo um jogador essencial para a equipe. Não estou dizendo que dependemos dele, o jogo de hoje mostrou que não, mas digo que ele é um jogador que ainda é sim necessário. Mas me conta aí a sua opinião. Aproveita que me assistiu até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E deixo agora um vídeo na tela onde você vai ver o que os jogadores da Inglaterra falaram da seleção brasileira antes do jogo. Um abraço, até a próxima.